Resultados da avaliação do ensino remoto do primeiro bimestre das turmas de 2º ao 5º ano. Nesse grupo, as dificuldades elas se concentraram mais no envio das atividades, na realização das tutorias e nos critérios de respostas que são utilizados na plataforma do Positivo On. Então, vamos ver cada um deles agora. Em relação às tutorias, os ajustes feitos foram os seguintes, né? Em relação aos comportamentos inadequados dos alunos, que alguns pais reclamaram, de conversas, de um pouco de bagunça por parte dos alunos, né? A escola, o professor ele vai inicialmente chamar a atenção do aluno na hora dessa aula, e se o aluno continuar a se comportar de forma inadequada, ele será removido do grupo e a família será informada posteriormente pelo setor de orientação da escola. Esperamos que eles consigam se comportar, né? Vamos tentar evitar que isso aconteça. Para que a tutoria também tenha o seu tempo otimizado, nós vamos pedir às famílias que enviem por e-mail, um dia antes da tutoria, as questões que vocês querem que o professor contemple. Então, com isso, a gente direciona mais, otimiza esse tempo e foca naquilo que realmente é mais importante. Então, nós iremos... Vocês vão receber o calendário das tutorias, os e-mails ainda permanecem os mesmos dos professores. Então, por exemplo, se amanhã tem uma tutoria de história, hoje já encaminha para o professor até aquele determinado horário qual a questão que você gostaria que ele explicasse na tutoria. Então, a tutoria ela vai ser toda dirigida, baseada nas dificuldades que vocês vão encaminhar por e-mail. Então, o professor já vai levar direto essas queixas aí. Se o aluno tiver alguma coisa na hora, claro, pertinente ao que está sendo discutido, a gente vai também esclarecer. As tutorias também ficarão gravadas e a gente enviará esse link posteriormente pelo Clipe Escola, no mesmo dia, claro, e a família que tiver interesse em ver depois, já que não vai poder participar, mas que encaminhou uma dificuldade, não pôde assistir na hora, vai poder ver depois. Caso a dúvida persista, é só continuar a entrar em contato com o e-mail. Outra mudança que nós fizemos foi a de incluir a cada 15 dias todos os componentes curriculares. Então, para poder não ficar tão pesado para os alunos assistirem tantas aulas, eles toda semana vão ter tutorias de língua portuguesa, matemática e inglês e vamos intercalar a cada 15 dias as disciplinas de ciências, história, geografia, educação financeira, filosofia, música e artes. Então, essas vão ser divididas. Metade fica numa semana, metade fica na outra. E dessa forma, as crianças não ficarão tão sobrecarregadas, nem as famílias também. Sobre o envio das atividades, vocês vão ter uma boa notícia, né? Não vai mais ser necessário enviar as atividades por e-mail. Olha só que coisa boa. A Lidiana conseguiu descobrir uma maneira da gente manter a frequência sem precisar enviar o livro. Como é que nós vamos fazer? Cada videoaula vai ter encaminhamento de atividades no livro didático e também vai ter um encaminhamento de atividade no Positivo On, mas não na trilha, somente como atividade mesmo. E o aluno vai ter que resolver essa atividade no Positivo On. É essa resolução de atividade que vai contar como frequência, uma parte dela. No final do bimestre, quando tiver sido concluído todas as atividades, nós vamos fazer novamente um agendamento para que vocês tragam o livro já todo respondido à escola. E os professores vão vistar esse livro e vão complementar essa frequência e também dar a nota que é referente à resolução das atividades. Então, com isso, vocês estão livres de enviar as atividades por e-mail. Mas existem algumas disciplinas que têm especificidades que não podem ser atendidas por esse processo. Pelo Clipe Escola, vocês já receberam algumas informações de como devem proceder com o envio das atividades dessas disciplinas. Lembrando que é obrigatório o envio das atividades, a resolução dessas atividades, melhor dizendo, pelo Positivo On, e ao atendimento, ao encaminhamento das atividades dessas disciplinas que têm algumas especificidades, porque elas contam como frequência, né? O ensino remoto está sendo computado como dia letivo e, consequentemente, como frequência também. Outro ponto diz respeito ao Positivo On. Esse seria o terceiro ponto. Em relação ao Positivo On,
nós vamos fazer uma pequena mudança. Ao invés de utilizar algumas atividades, que os professores mesclavam questões elaboradas por eles e questões encaminhadas pelo Positivo On. Então, as questões que eram encaminhadas pelo Positivo On, direto de lá das trilhas elaboradas que já estavam disponíveis na própria plataforma, são as que estavam dando erros, por causa de um envio de uma letra minúscula, ou da falta de um artigo. Então, nós vamos retirar todas essas questões e vamos usar apenas as questões elaboradas pelo professor. Então, com isso, vocês não vão ter mais problemas de erro no envio da resposta, caso usem uma letra minúscula, caso falte um artigo. Lembrando que as regras ortográficas, elas são importantes para a aprendizagem, né? E deve-se ter atenção na resolução delas. Foram feitas também algumas outras solicitações. Em relação ao roteiro de estudos, foi solicitado que ele fosse um pouco mais detalhado, que usasse o modelo da professora Rafaela de inglês como exemplo. Então, nós já encaminhamos isso para as professoras, então vocês já vão receber um roteiro um pouco mais detalhado, baseado no modelo que vocês consideraram mais adequado para vocês em casa, estarem repassando para os seus filhos orientações que nós estamos enviando. Em relação às videoaulas, também que foi um pedido unânime, todas as aulas agora serão gravadas somente pelas nossas professoras. Há a possibilidade, devido a uma necessidade, de complementar essa videoaula com um outro vídeo do YouTube ou de um outro site, para poder aprofundar ou complementar um assunto. Mas a explicação do assunto em si, do conteúdo em si, vai ser dado pela própria professora da sala. Também foi solicitado pelas famílias que nós realizássemos atividades de integração com as crianças. Uma aula que não fosse aula, né? Foi isso que foi pedido. Suza, faz uma aula que não seja aula. Uma aula onde eles se integrem entre si. Então, também nós vamos fazer a inclusão dessa aula somente para os alunos conversarem. Claro que vai ser uma coisa dirigida. Essa aula foi pedido que fosse feita pela professora Bianca de música, ou pela professora de artes, ou por uma das nossas psicólogas. Então, a gente vai estar alternando, não vai ser sempre a mesma pessoa. Como o objetivo é integrar, então serão aulas com dinâmicas de integração para as crianças socializarem, estarem se vendo e conversando entre si, sem perder esse vínculo. Em relação à avaliação, a partir do segundo bimestre, nós já vamos praticar as avaliações com caráter classificatório. Essas do primeiro bimestre, elas não têm valor, né? Foi só diagnóstico, como foi colocado para vocês. Foram muitas mudanças, muitos ajustes, embora os resultados tenham sido muito bons mesmo, bem melhores do que nós esperávamos. Mas no segundo bimestre, a escola já vai utilizar todos os instrumentos que vinham sendo utilizados no ensino presencial. Então, as notas de tarefas, serão encaminhados trabalhos e também as trilhas, né? Faremos as provas também no final do bimestre, mas mais adiante, quando se aproximarem, nós vamos explicar para vocês como serão feitas. Quanto às informações, eu peço a vocês que não deixem de ler o que foi encaminhado no Clipe Escola com todas essas informações. Lá está bem detalhado, bem passo a passo, quais são as mudanças que nós vamos fazer e como vocês devem proceder. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco pelo Clipe Escola para que a gente possa fazer os esclarecimentos.